Meu nome é Marcos e sempre fui o tipo de pessoa que prefere evitar viagens noturnas. Mas naquela noite, não tínhamos outra alternativa. Após passar o fim de semana com nossos parentes em uma cidade vizinha, era hora de regressar ao nosso lar. A tempestade torrencial tornava a jornada ainda mais penosa. O som dos pneus aquáticos na estrada reverberava no interior do carro, competindo com a melodia suave sussurrada no rádio. Minha esposa, Raquel, estava à minha direita, olhando pensativa pela janela. Nossos 2 filhos, Fernanda e Miguel, estavam adormecidos no banco traseiro, exaustos da visita e da longa viagem de ida. Enquanto dirigia, eu sentia uma crescente sensação de desconforto. A estrada estava estranhamente deserta para uma noite de sábado, e a escuridão ao nosso redor parecia engolir a luz dos faróis. Eu ansiava por chegar em casa e deixar essa sensação para trás, mas algo me dizia que essa jornada seria mais desafiadora do que prevíamos. À medida que seguíamos pela estrada, o indicador de combustível começou a piscar, alertando que precisávamos abastecer em breve. Eu tinha certeza de que havia um posto de gasolina um pouco mais adiante e decidi parar lá para reabastecer e esticar as pernas. À medida que nos aproximávamos do posto de gasolina, uma estranha sensação de apreensão se apossou de mim. O local parecia abandonado, envolto em sombras. Suas bombas de gasolina estavam cobertas de poeira e suas luzes piscavam fracamente na escuridão da noite. Estacionei o carro próximo às bombas e desliguei o motor. A chuva continuava a cair, criando uma atmosfera ainda mais sombria ao redor do posto. Hesitei por um momento, sentindo um arrepio percorrer minha espinha enquanto observava as sombras se movendo na escuridão. Decidido a superar meu medo, saí do carro e me dirigi às bombas de gasolina. O som dos meus passos ecoava no ar úmido enquanto eu me aproximava do local. Olhei ao redor, mas não havia sinal de vida em lugar algum, apenas o opressivo silêncio da noite. Enquanto eu abastecia o carro, ouvi um barulho estranho vindo dos fundos do posto. Parecia o som de passos arrastando-se pelo chão molhado. Meus instintos me mandaram correr de volta ao carro, mas minha curiosidade me impulsionou a investigar. Com o coração acelerado, me afastei das bombas de gasolina e segui o som até os fundos do posto. O que vi lá me paralisou de terror. Na escuridão, pude distinguir figuras sombrias movendo-se nas sombras. Eram formas humanoides, mas suas características estavam distorcidas de uma maneira que não era natural. Eu mal conseguia crer no que estava vendo. Um grito de horror escapou dos meus lábios enquanto as criaturas avançavam na minha direção. Instintivamente, corri de volta ao carro, gritando para minha família acordar e fugir. O terror se apoderou de mim ao perceber que estávamos encurralados. Com o coração batendo descontroladamente no peito, liguei o motor e pisei no acelerador, tentando afastar as criaturas sinistras que nos cercavam. O carro disparou pela estrada sombria, os faróis cortando a escuridão enquanto tentávamos escapar do perigo iminente. Eu podia ouvir os gritos de terror dos meus filhos ecoando no carro enquanto nos afastávamos do posto abandonado. Uma sensação momentânea de alívio me envolveu. Olhei para trás e vi as figuras sombrias desaparecendo na escuridão, suas formas distorcidas se afastando lentamente de vista. Mas sabia que a sensação de segurança era apenas ilusória. As criaturas estavam lá fora, aguardando nas sombras, prontas para nos perseguir a qualquer momento. Sabíamos que não estávamos a salvo até chegarmos em casa, longe daquele lugar amaldiçoado. O restante da viagem de volta foi marcado pelo silêncio tenso, interrompido apenas pelos sons da chuva e do motor do carro. Estávamos todos imersos em nossos próprios pensamentos, processando o terror que acabáramos de enfrentar no posto abandonado. Enquanto dirigíamos pela estrada deserta, uma sensação paritária de paranoia me invadiu. Eu me perguntava se as criaturas ainda estavam nos seguindo, se estavam à espreita nas sombras, esperando pelo momento certo para nos atacar. Finalmente chegamos em casa e um suspiro coletivo de alívio escapou de nossos lábios. Ao sairmos do carro, olhei para trás uma última vez, meio esperando ver as figuras sombrias emergindo da escuridão para nos assombrar mais uma vez, mas não havia sinal delas. O posto abandonado e suas criaturas sinistras eram apenas um borrão distante em nossa memória.
Uma experiência traumatizante que jamais esqueceríamos. Enquanto me deitava na cama naquela noite, incapaz de escapar dos pesadelos que assombravam minha mente, eu refletia sobre os eventos daquela noite. O posto de gasolina desolado, as criaturas sombrias, o terror implacável que nos envolveu naquela escuridão sem fim. Eu sabia que aquela experiência seria inesquecível. As lembranças daquela noite assombrariam nossos sonhos por anos a fio. Mas também sabia que éramos afortunados por termos escapado com vida, por termos sobrevivido ao terror que nos aguardava nas sombras. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, o som monótono ecoando na escuridão, eu fechei os olhos e rezei para que nunca mais tivéssemos que enfrentar o horror do desconhecido novamente. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que em um mundo repleto de escuridão e mistério, o mal sempre estaria à espreita, esperando para nos encontrar nas sombras da noite. Era uma noite densa e tempestuosa, com a chuva castigando o asfalto e transformando a estrada em um mar de reflexos distorcidos. Eu, Renan, um homem de 30 e poucos anos, estava voltando para casa após mais um dia exaustivo no escritório. Meu trabalho como engenheiro muitas vezes me obrigava a ficar até tarde, lidando com cálculos e projetos intermináveis. Naquela noite não era diferente, exceto pelo dilúvio que caía lá fora, como se o céu estivesse despejando toda a sua fúria sobre a terra. Enquanto dirigia, minhas mãos apertavam o volante com firmeza, meus pensamentos mergulhados em preocupações com contas a pagar e prazos a cumprir. As gotas de chuva batiam freneticamente no para-brisa, criando uma atmosfera ensurdecedora que competia com o rugido do motor do carro. Eu mal conseguia ver além dos limites dos meus faróis e o mundo lá fora parecia desaparecer em uma cortina cinza de chuva e neblina. No banco do passageiro, minha mochila estava jogada desordenadamente, repleta de papéis e documentos que precisavam ser revisados e organizados. O estresse do trabalho se misturava com a ansiedade de chegar em casa, onde uma xícara de chá quente e um cobertor confortável me aguardavam. No entanto, a tempestade tinha outros planos, transformando uma viagem simples em uma jornada de incerteza e perigo. Enquanto eu dirigia pela estrada encharcada, meus olhos se fixaram na figura solitária que apareceu de repente à beira da estrada. Um pedestre encharcado até os ossos caminhava desajeitadamente sob o dilúvio, seus ombros curvados, sua roupa encharcada grudando no corpo magro. Ele parecia um fantasma emergindo das sombras da noite. A princípio, hesitei em parar, afinal, oferecer carona a um estranho naquela noite desolada poderia ser perigoso. Mas, à medida que me aproximava, vi a expressão desamparada em seu rosto. Seus olhos buscavam desesperadamente abrigo na escuridão da tempestade. Era um rosto comum, sem nada que o tornasse particularmente notável, mas algo em sua aparência me fez sentir um aperto no peito. Com um suspiro resignado, reduzi a velocidade e parei ao lado do homem. O som da chuva batendo no teto do carro era ensurdecedor quando abaixei o vidro da janela. "Você precisa de ajuda?" perguntei, minha voz perdida na cacofonia da tempestade. O homem olhou para mim, seus olhos cansados refletindo uma mistura de gratidão e alívio. "Por favor", ele respondeu, sua voz abafada pelo som da chuva. "Meu carro quebrou algumas milhas atrás e eu estou todo encharcado. Qualquer coisa serve." Sem hesitar, destravei a porta do passageiro e o homem entrou no carro, trazendo consigo uma rajada de ar frio e úmido. Ele se acomodou, pingando água no tapete enquanto se ajeitava. Não pude deixar de notar que ele não tinha guarda-chuva nem qualquer proteção contra o temporal. Com o homem agora ao meu lado, retomei a viagem pela estrada deserta, a sensação de desconforto crescendo à medida que a tempestade rugia lá fora. O silêncio tenso pairava dentro do carro, interrompido apenas pelo som monótono da chuva batendo na lataria. Decidi quebrar o gelo e iniciar uma conversa. "Para onde você está indo nesta noite chuvosa?" perguntei, tentando dissipar a atmosfera sombria que se instalara no interior do veículo. O homem virou-se para mim, seus olhos castanhos encontrando os meus pelo retrovisor. "Não tenho um destino específico", ele respondeu, sua voz suave e serena, contrastando com a ferocidade da tempestade lá fora. "Apenas seguindo em frente." Sua resposta breve e enigmática apenas aumentou minha curiosidade sobre esse estranho passageiro. Quem era ele? De onde vinha? Por que estava caminhando sozinho em uma noite tão tempestuosa? Decidi tentar novamente. "Meu nome é Lucas", me apresentei, esperando que ele seguisse o exemplo e compartilhasse seu próprio nome. O homem olhou para mim por um momento, como se ponderasse minha oferta de amizade.
Finalmente, ele sorriu, um sorriso sutil que não alcançava seus olhos. Pode me chamar de Alex, ele respondeu, sua voz contendo um traço de melancolia. Eu aceitei o nome com um aceno de cabeça, mesmo que uma sensação de inquietação continuasse a me perseguir. Havia algo sobre Alex que não se encaixava, algo que eu não conseguia identificar, mas que me deixava desconfortável. No entanto, decidi deixar de lado meus instintos de desconfiança e me concentrei em levá-lo em segurança ao seu destino, onde quer que fosse. Enquanto dirigia pela estrada envolta pela escuridão e pela chuva incessante, a atmosfera dentro do carro permanecia carregada de tensão. O estranho passageiro parecia perdido em seus próprios pensamentos, deixando-me com minha própria imaginação inquieta. Decidi quebrar o silêncio novamente, buscando mais informações sobre esse misterioso viajante. Alex, você está bem? Parece preocupado, comentei, esperando que ele compartilhasse algo mais sobre si mesmo. Ele hesitou por um momento antes de responder, sua expressão sombria revelando um turbilhão de emoções. Não é nada, murmurou ele, desviando o olhar para a janela. Apenas algumas preocupações pessoais. Embora suas palavras fossem vagas, pude detectar a angústia em sua voz. Uma sensação de compaixão me invadiu e decidi oferecer-lhe um ombro amigo para desabafar, caso desejasse. Se quiser conversar sobre isso, estou aqui para ouvir, ofereci sinceramente, desejando aliviar sua angústia. Recebi uma mistura de surpresa e gratidão por um momento. Então, uma sombra passou por seu rosto e ele sacudiu a cabeça. Não, obrigado. Isso é algo que devo resolver por conta própria. Sua recusa me deixou perplexo, mas eu respeitei sua decisão e voltei minha atenção para a estrada à frente. No entanto, a sensação de inquietação persistiu, como se algo sinistro estivesse pairando sobre nós na escuridão da noite. Enquanto continuávamos nossa jornada solitária pela estrada deserta, eu não conseguia evitar a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. À medida que avançávamos pela estrada encharcada, o desconforto dentro do carro era palpável. Alex permanecia em silêncio em seus pensamentos, enquanto eu me concentrava na tarefa urgente de chegar em casa em segurança. No entanto, minha atenção foi abruptamente desviada quando uma sombra repentina passou pela estrada à nossa frente. Instintivamente, pisei no freio, fazendo o carro sacudir enquanto diminuíamos a velocidade. O que foi isso? Perguntou Alex, sua voz carregada de ansiedade. Meu coração martelava no peito enquanto eu tentava vislumbrar a escuridão. Parecia alguém na estrada. Sem hesitar, liguei os faróis altos, iluminando o asfalto úmido à nossa frente. Meus olhos escaneavam freneticamente a área em busca de qualquer sinal de vida, mas a estrada estava estranhamente deserta, além da chuva contínua e das sombras dançantes. Deve ter sido minha imaginação, murmurei, tentando convencer a mim mesmo mais do que a Alex. Vamos continuar. Acelerei o carro cautelosamente, a sensação de inquietação ainda pesando em meu peito. Alex permaneceu em silêncio ao meu lado, mas sua respiração parecia mais rápida e irregular do que antes. Poucos minutos se passaram desde o incidente quando algo surpreendente aconteceu. Uma figura escura emergiu da escuridão à nossa frente, fazendo-me frear bruscamente mais uma vez. Desta vez, não havia dúvida, um pedestre solitário estava parado no meio da estrada, com a chuva batendo impiedosamente em seu corpo encharcado. Seus contornos eram indistintos na escuridão, mas havia algo profundamente perturbador em sua presença. O que está acontecendo? Perguntou Alex, sua voz carregada de medo. Eu não sabia o que responder. Uma sensação de pânico se apossou de mim enquanto encarava o misterioso pedestre cuja figura permanecia imóvel e silenciosa no meio da estrada deserta. Uma sensação de desconforto tomou conta do carro enquanto nos aproximávamos da figura solitária na estrada chuvosa. Seus contornos indistintos e sua postura imóvel eram arrepiantes. Uma onda de medo percorreu meu corpo. O que devemos fazer? Sussurrou Alex, sua voz soando como um fio. Eu engoli em seco, sentindo meu coração bater descontroladamente no peito. Não havia como ignorar a figura sinistra diante de nós. Uma parte de mim sabia que não podíamos simplesmente deixá-la ali, exposta à tempestade. Vou parar, declarei, minha voz soando mais firme do que realmente me sentia. Precisamos ver se ele está bem. Nervos, compartilhando minha preocupação silenciosa, diminui a velocidade do carro até parar completamente a poucos metros do pedestre encharcado. Desliguei os faróis, mergulhando a estrada em uma escuridão ainda mais densa. O som da chuva batendo no metal do carro ecoava ao nosso redor, criando uma atmosfera de tensão e expectativa. Por um momento agonizante,
Nenhum de nós se moveu. Encaramos a figura na chuva, esperando por qualquer sinal de movimento ou vida. Finalmente, o pedestre começou a se mover lentamente em direção ao carro, seus passos arrastados e descoordenados. A cada passo que dava, minha ansiedade crescia. Uma sensação de perigo iminente pairando no ar. Deixe-o entrar, sussurrou Alex, sua voz soando como um fio. Eu engoli em seco mais uma vez, meu instinto gritando para fugir daquela situação aterrorizante, mas sabia que não podia simplesmente abandonar alguém na estrada durante uma tempestade tão violenta. Com um suspiro resignado, destravei as portas do carro, permitindo que o estranho se aproximasse. O som das dobradiças rangendo ecoou na escuridão enquanto o pedestre abriu a porta do passageiro e entrou no veículo, sua presença sinistra preenchendo o interior com uma energia sombria e desconhecida. O pedestre entrou no carro com uma calma perturbadora, sua figura encharcada projetando uma sombra sinistra sobre nós. Seus olhos, ocultos pela escuridão, pareciam perfurar minha alma, enviando arrepios pela minha espinha. Obrigado, murmurou ele, sua voz ecoando como um sussurro assustador na cabine do carro. Respondi com um aceno, tenso, incapaz de encontrar palavras adequadas para a situação. Alex permanecia em silêncio ao meu lado, sua respiração irregular revelando seu nervosismo, enquanto o pedestre se acomodava no banco do passageiro. Um cheiro acre de mofo e terra molhada se infiltrava no carro, enchendo nossos pulmões com uma sensação de opressão. Eu me esforcei para manter o controle sobre meus nervos enquanto colocava o carro de volta na estrada, a tempestade rugindo ao nosso redor, como se estivesse ganhando vida própria. O estranho permaneceu em silêncio durante o trajeto, sua presença pesando no ar como uma névoa densa. Tentei focar na estrada à frente, bloqueando os pensamentos inquietantes que ameaçavam invadir minha mente. No entanto, apesar do meu esforço para manter a calma, uma sensação de que algo sinistro persistia continuava a me atormentar. Eu sentia como se estivéssemos sendo observados, como se algo maligno estivesse nos seguindo pela estrada escura e deserta. Para onde você está indo? Perguntei finalmente, minha voz quebrando o silêncio tenso do carro. O pedestre virou-se lentamente na minha direção, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Para onde vocês estão me levando? Respondeu ele, sua voz tão suave quanto um sopro de vento noturno. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu lutava para encontrar uma resposta adequada. A presença do estranho no carro parecia cada vez mais opressiva, como se estivéssemos transportando algo além da compreensão humana pela estrada molhada. Eu sabia que algo estava terrivelmente errado, mas não tinha ideia do que estava por vir. Enquanto o carro avançava pela tempestade implacável, eu temia que nossas vidas nunca mais fossem as mesmas. Enquanto o carro avançava pela estrada, a chuva intensa martelava o teto, criando uma atmosfera sufocante dentro da cabine. O silêncio pairava entre nós, interrompido apenas pelo som monótono dos limpadores de para-brisa varrendo a água. Decidi que era hora de descobrir mais sobre o estranho passageiro ao meu lado. Meus dedos apertaram o volante enquanto formulava a próxima pergunta, minha voz ecoando na cabine. Quem é você e o que está fazendo nesta estrada deserta em uma noite como esta? O pedestre permaneceu em silêncio por um momento, como se ponderasse suas palavras. Finalmente, ele falou, sua voz baixa e melancólica. Sou apenas um viajante perdido neste mundo sombrio. E vocês, meus amigos, foram gentis o suficiente para oferecerem uma carona nesta noite tempestuosa. Sua resposta só aumentou minha curiosidade. Quem era esse estranho e por que ele parecia tão à vontade na escuridão? O que você quer dizer com neste mundo sombrio? Perguntei, meu coração batendo mais rápido com a crescente sensação de perigo iminente. O pedestre soltou uma risada suave, mas cheia de desespero. Este mundo está repleto de segredos e mistérios, meu caro amigo, alguns mais sombrios do que outros, mas há aqueles que buscam desvendar esses mistérios, custe o que custar. Suas palavras ecoaram na cabine, enchendo-a de uma sensação de inquietação. O que ele queria dizer com isso? E o que mais ele estava escondendo? Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, algo inesperado aconteceu. Uma luz brilhante surgiu à frente, cortando a escuridão da noite. Pisei no freio, meu coração batendo com força enquanto nos aproximávamos do que parecia ser um bloqueio na estrada. Enquanto o carro diminuía a velocidade, percebi que algo estava terrivelmente errado. A luz brilhante não era de uma viatura policial, mas sim de uma fonte desconhecida. E à medida que nos aproximávamos, vi figuras sombrias se movendo nas sombras, esperando por nós na estrada deserta. Meu coração martelava no peito enquanto lutava para processar o que estava acontecendo.
Quem eram aquelas pessoas na estrada deserta e por que estavam bloqueando nosso caminho? Uma sensação de pânico crescente se apoderou de mim enquanto meu cérebro lutava para encontrar uma explicação lógica para aquela situação surreal. O pedestre ao meu lado permanecia estranhamente calmo, como se estivesse resignado ao que nos aguardava. Seus olhos sombrios brilhavam na escuridão, refletindo a luz da fonte desconhecida à frente. Eu queria perguntar o que estava acontecendo, mas as palavras pareciam ficar presas na minha garganta. Conforme nos aproximávamos do bloqueio, as figuras sombrias começaram a se mover lentamente em nossa direção, seus rostos ocultos pelas sombras. Uma sensação de medo paralisante se apoderou de mim, tornando difícil respirar enquanto eu lutava para manter o controle do carro. Foi então que algo ainda mais perturbador aconteceu. Do meio das sombras, surgiu uma figura alta e imponente envolta em um manto escuro, que parecia absorver a luz ao seu redor. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, fixos em mim com uma determinação sinistra. Eu sabia, instintivamente, que essa figura não era humana. Seu mero olhar emanava uma aura de poder e perigo, fazendo meu sangue gelar nas veias. Eu estava completamente à mercê da escuridão, sem saber o que fazer diante da ameaça iminente que se erguia diante de mim. O carro diminuiu a velocidade até parar completamente e eu me vi encarando a figura misteriosa à nossa frente. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto meus dedos tremiam no volante, minha mente lutando para processar a terrível realidade da situação. O pedestre ao meu lado permanecia em silêncio, observando a cena com uma expressão sombria e resignada. Era como se ele soubesse o que estava prestes a acontecer, como se estivesse aceitando seu destino com uma calma perturbadora. A figura encapuzada deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Um frio cortante encheu o ar enquanto ela se aproximava, sua presença dominando tudo ao seu redor. Eu sabia que não podia fugir, não havia para onde ir, nenhuma rota de fuga da escuridão que se fechava sobre nós. Eu estava encurralado, preso em uma teia de terror que parecia não ter fim. Com o coração batendo descontroladamente no peito, eu me preparei para enfrentar o desconhecido. Minha mente estava turva de medo e incerteza, mas uma determinação feroz queimava dentro de mim. Eu não iria me render sem lutar. Com um grito de desafio, saí do carro e enfrentei a figura encapuzada de frente. O vento uivava ao meu redor, o som da chuva misturando-se ao rugido da tempestade que se aproximava. Eu me senti pequeno e insignificante diante da magnitude do momento, mas não recuaria. A figura encapuzada parou diante de mim, seus olhos com uma intensidade selvagem. Por um momento, houve um silêncio tenso enquanto nos encaramos, o peso do confronto pairando no ar. Então, com um movimento repentino, a figura estendeu a mão em minha direção e tudo se desvaneceu em escuridão. Quando recobrei a consciência, estava deitado na beira da estrada, o sol começando a surgir no horizonte distante. Meu corpo doía em todos os lugares e minha mente estava turva de confusão. Lentamente, me pus de pé e olhei ao redor, tentando entender o que tinha acontecido. O carro estava vazio, a estrada deserta se estendendo até onde os olhos podiam ver. Eu estava sozinho. As memórias da noite anterior vieram à tona, um borrão confuso de terror e desespero, a figura encapuzada, o pedestre solitário, a tempestade furiosa. Tudo parecia real, tão distante da realidade. Com o coração ainda martelando no peito, entrei no carro e dirigi para longe dali, deixando para trás os horrores daquela noite fatídica. Eu não sabia o que tinha acontecido, nem o que eu tinha enfrentado naquela estrada deserta, mas uma coisa era certa: eu nunca mais seria o mesmo. Aquela experiência tinha mudado algo dentro de mim, deixando cicatrizes profundas que nunca desapareceriam. E assim, enquanto o sol se erguia lentamente no horizonte, eu me afastei da estrada sinistra, determinado a deixar aquele pesadelo para trás. Mas, no fundo do meu coração, eu sabia que nunca poderia esquecer o que aconteceu naquela noite sombria, quando me deparei com o desconhecido e enfrentei o terror de frente. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. E também compartilhe esse vídeo nos grupos de família no WhatsApp e grupos de Facebook, para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado.